vai? Tudo bem? Professor James Carvalho. Hoje vamos discutir, mais uma vez, o assunto geopolítica. Geopolítica do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Quando você quiser uns toques, quando você quiser acessar qualquer coisa referente ao Enem, procure no YouTube. Enem por Matheus Prado. Lá estão dicas, lá estão bate-papos, onde você poderá ficar ligado, né, em tudo o que acontece dentro dessa importante avaliação realizada no país. Hoje nós vamos discutir uma questão que é sobre a agricultura no Brasil. Até a década de 30, o Brasil, 1930, né, o Brasil tem como histórico ser um país agroextrativista exportador. Se você pegar aí o período colonial do Brasil, tivemos 3 grandes ciclos econômicos. O pau-brasil, extrativismo. O cana-de-açúcar, agrícola. E a mineração, extrativista. Já no Brasil Império e primeiros anos da República, chamada República Velha ou República do Café com Leite, né, você tem o café como principal produto de exportação. Então, a agricultura sempre ocupou um importante espaço dentro da nossa economia. Porém, nas últimas décadas, meados do século XX para cá, mais especificamente a partir da década de 70, né, tem ocorrido um processo de modernização, de mecanização da agricultura no Brasil. Isto é, a substituição do homem pela máquina. Né? Hoje nós falamos muito em agroindústria, quando o campo ele está subordinado às cidades. Isso mesmo. O campo está subordinado à cidade. O campo produz o que a cidade impõe. É na cidade que estão os recursos, os insumos, é na cidade que estão o financiamento para a compra da terra, para a posse da terra. Então você tem esse processo da chamada agroindústria, da modernização da agricultura brasileira. Mas esse processo todo, como já disse, a partir da segunda metade do século XX, ele trouxe algumas características próprias. Por exemplo, né, você tem com a privatização da terra, você tem também a manutenção de uma estrutura fundiária arcaica. O que eu quero dizer por estrutura fundiária? Estrutura fundiária eu falo em relação à distribuição das terras no Brasil. O Brasil é um dos países que mais concentra terras, não só na América, mas também no mundo. Né? Para você ter uma ideia, no Brasil, 1% dos proprietários rurais concentram 44% das terras do Brasil. Além disso, as relações trabalhistas do Brasil, no que diz respeito ao campo, são pré-capitalistas. Você tem a existência ainda do chamado pequeno proprietário, do parceiro, do arrendatário. Você tem a existência principalmente dos trabalhadores assalariados temporários, que a gente chama de boias frias. Esses caras, eles somam quase 70% dos trabalhadores rurais brasileiros. Então você tem ainda uma estrutura fundiária, uma estrutura agrária bastante arcaica no Brasil. Então essa questão discute isso, se o processo de modernização da agricultura do Brasil, de fato, foi amplo ou apenas visando atender os interesses da economia de mercado. O Brasil, o campo do Brasil, uma das coisas que o campo não faz é abastecer as cidades no que diz respeito ao quê? No que diz respeito a alimentos. Não é? Então nós temos uma agricultura voltada para abastecer a indústria e não a população. Dentro desse contexto, né, ele te faz a pergunta, ele quer saber quais as mudanças da agricultura ou quais as consequências. Né? Aí você vai assinalar aqui a alternativa C, que diz assim, ó, contribui para a especulação fundiária. O que é fundiária? Distribuição de terras. Tá? E o êxodo dos trabalhadores rurais. O que é êxodo? Saída do homem do campo para as cidades. Então ele diz o seguinte, que essa especulação fundiária, você tem a existência aqui dos chamados latifúndios por exploração. No Brasil, pasme, terra parada pode render mais do que terra produzindo. Em função do quê? Em função do valor da terra. A terra por si só tem um valor, parada ou não. Então, no Brasil, como o custo da produção é muito alto, muitas vezes o cara tem mais lucro deixando a terra parada do que produzindo. Tá? Daí a necessidade de uma reforma agrária. Reforma agrária não é simplesmente distribuir terras, não. É você rever as relações trabalhistas e as relações sobre a posse da terra. Okay? Então, alternativa C.
contribui para a especulação fundiária e o êxodo de trabalhadores rurais no Brasil. E você sabe, Enem, busca lá, ó, www.guienem.org.br. É isso. Tchau.